Vamos falar sobre a gestão de Alessandro Barcelos no Internacional. Foi uma promessa de uma nova era ou mais um ciclo de frustrações? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos bastidores para entender os pontos críticos que marcaram esse período tão debatido pela torcida colorada. Pois é, a análise já começa com essa frase forte, né? Ela ecoa um sentimento geral de que os problemas do Inter não são de agora. São, na verdade, o resultado de um acúmulo de coisas que vem, de muito tempo. E o buraco é mais embaixo. A crise não era só de resultado, de perder um jogo aqui e outro ali. Era uma crise estrutural. Algo que nascia fora das quatro linhas e, claro, acabava contaminando todo o desempenho do time. Então, o primeiro ponto da nossa análise já mostra um conflito gigantesco. De um lado, a gente tinha a promessa de uma nova era, de tudo novo. Do outro, uma realidade que, se mostrou bem diferente e acabou frustrando muita gente. E aqui o contraste fica gritante. A promessa era de organização, mas a realidade foi de um clube meio perdido, sem identidade. Falaram tanto em profissionalismo, mas o que se viu foi uma baita falta de planejamento. E a tal da reconstrução? Acabou virando uma eterna corrida para apagar incêndio. E isso tudo nos leva a, talvez, procuração do problema. A ausência de um projeto esportivo de verdade. Sem um plano claro, sem um norte para seguir, o clube parecia um barco à deriva, sabe? E as consequências diretas disso foram desastrosas. Era uma troca constante de técnicos, o que significava uma mudança ao tempo todo no estilo de jogo. Não tinha continuidade nenhuma. Na prática, toda a santa temporada era um recomeço do zero. E o resultado? Foi um ciclo vicioso de instabilidade. Funcionava assim, chegava um técnico novo com uma proposta nova. Aí, os resultados não vinham de cara e a pressão aumentava. A solução? Sempre a mesma, troca o comando. E o ciclo recomeçava, sem nunca corrigir o problema na raiz. E um ciclo como esse tem um efeito cascata que é devastador. Ele desgasta o elenco, afeta o ambiente no vestiário e, no fim, deixa o time completamente refém do improviso, dependendo de um lampejo individual e não de um trabalho coletivo sólido. Ok, falamos dos técnicos, agora vamos para os jogadores. A montagem do elenco foi outro ponto central de críticas e que revelou falhas bem graves na construção do time. As críticas foram muitas. Olha só, contratações caras que não deram retorno em campo, muitas apostas que simplesmente não vingaram e, talvez, o mais grave, carências óbvias em posições-chave que nunca foram resolvidas de verdade. O resultado? Um time desequilibrado e super dependente de um ou dois jogadores. Isso nos leva a um ponto-chave da gestão: a diferença entre prevenir e remediar. A crítica central é que a administração se tornou especialista em apagar incêndios, em vez de evitar que eles sequer começassem. E a diferença é enorme. Um clube do tamanho do Inter precisa de uma gestão proativa, que se antecipa, que previne as crises. O que se viu, no entanto, foi uma gestão reativa, que só agia quando o problema já estava instalado e visível para todo mundo. E essa frase aqui, ela captura perfeitamente o sentimento da arquibancada. A frustração não vinha da falta de um grande título necessariamente. Vinha da ausência de um caminho, de uma evolução que desse para ver. A torcida queria sentir que um projeto estava sendo construído, mesmo que os resultados demorassem um pouco. E a consequência de todos esses problemas estruturais foi vista em campo. Era um time que oscilava demais, com campanhas muito irregulares e aquelas eliminações dolorosas, sabe? Sempre com aquela sensação de que dava para ir além, mas que algo crucial sempre faltava. Com isso, a gente chega na parte final da nossa análise. Depois de tudo isso, qual foi o legado? O que ficou para o clube depois que essa gestão terminou? Esse ponto aqui é fundamental. Uma eliminação, uma campanha ruim, isso pode ser pontual. Mas quando a frustração vira uma constante, ano após ano, aí o problema deixa de ser um jogador ou um técnico. A responsabilidade se torna estrutural, se torna da gestão. A partir daí, ficam as perguntas que definem o legado. A primeira, e talvez a mais básica de todas, é: que clube, que time foi deixado como herança para a próxima gestão? E junto com essa, vem outra questão fundamental. Qual a identidade de jogo que foi construída? Qual a cara desse time? Depois de tantas trocas, a sensação é de que nenhuma identidade clara foi realmente estabelecida. E por fim, a pergunta que volta lá para o início de tudo: onde foi parar aquele projeto de organização e reconstrução que foi prometido lá no começo? A sensação é de que ele nunca saiu do papel.
Essa frase finaliza a crítica de forma muito contundente. Ela basicamente diz que a grandeza do clube, a história, o peso da camisa, tudo isso exige um nível de planejamento e seriedade que não combina com o improviso. E aqui fica a reflexão final sobre responsabilidade. Presidentes e diretores vêm e vão, eles passam. Mas as consequências de uma gestão sem planejamento de longo prazo, essas permanecem e acabam afetando o clube por muito tempo. E para encerrar, fica a provocação. Diante de tudo isso,